Pastor meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Nós vamos estudar hoje 3 personagens que são os últimos personagens individuais dos juízes. Com isso a gente fecha os juízes, uma vez que Sansão já foi feito um estudo juntamente com Gideão, né? Um estudo mais longo, mais demorado. Então hoje a gente vê os 3 últimos juízes, o 9º, 10º e o 11º juiz. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, enfim, ora ao Senhor. Vamos lá, vamos estudar mais 3 personagens da Bíblia. O primeiro deles é Ibsã. Ibsã quer dizer brilhante. E a história de Ibsã, de Elon e Abdon, que são os 3 que nós vamos ver hoje, ela começa em Juízes 12, a partir do versículo 8. Quem era Ibsã? Bom, nós não conhecemos os pais. A Bíblia não menciona o nome dos pais de Ibsã. E também não existe menção fora da Bíblia em livros históricos. Então nós não sabemos quais eram os seus pais. Nós também não temos certeza da tribo a que ele pertencia. Alguns dizem que ele era da tribo de Judá, outros dizem que ele era da tribo de Zebulon. Mas essas informações, na verdade essa ideia, essa hipótese, é por conta da informação de que ele nasceu, ou ele era de Belém. Enfim, ser nascido lá ou estar morando lá não significa dizer que ele é desta ou daquela tribo. Então imagina-se que ele fosse ou de uma ou de outra tribo. O que nós sabemos dele é que teve 30 filhos e 30 filhas. Isso ficou registrado na palavra de Deus. Ele foi juiz por 7 anos, logo depois de Jefté. Jefté saindo, entra então Ibsã. Mas nada ficou registrado tanto na Bíblia ou nos livros históricos sobre ele. O outro personagem é Elon. Elon quer dizer forte e existe uma outra tradução também que possa significar carvalho. Então, forte ou carvalho é a tradução do nome Elon. Não se sabe também o parentesco de Elon, não se sabe o nome. Então não ficou registrado na palavra, nem nos livros históricos, o nome do pai de Elon. Mas nós sabemos que ele era da tribo de Zebulon. Isso sim, isto ficou registrado. Ele foi o 10º juiz de Israel, logo depois de Ibsã, e ficou juiz por 10 anos. Mais nada sabemos sobre Elon. Existem 2 outros personagens da Bíblia com o mesmo nome. Um deles é pai, ou era pai, de Basemade e Ada. Quem era Basemade? Quem era Ada? Ada e Basemade, esposas de Esaú. Então, aqui nós temos um nome, um nome que é compartilhado. Tá? O segundo filho de Zebulon também se chamou Elon. O último seria Abdon. Abdon quer dizer servo. Ele, agora sim, nós já sabemos os pais, ele era filho de Léu de Piratom. Piratom ficava nas terras de Efraim. Nós sabemos que ele teve 70 descendentes entre filhos e netos. Entre filhos e netos eram 70 descendentes que montavam jumentos. Por que isso ficou registrado? Porque montar jumentos significava uma posição social mais abastada, maior, e eles tinham, portanto, um status social econômico maior. Ele foi o 11º juiz de Israel,
antes de Sansão. Sansão é retratado aqui no livro de Juízes como o último juiz. A gente vai ver que, na verdade, ele não foi o último juiz. Sansão é o 12º, que é mencionado no livro de Juízes. Mas a Bíblia ainda fala que Eli também era um juiz e que Samuel também fazia o ofício de juízes. Então, o 11º. E ele foi por 8 anos juiz de Israel. E o seu governo foi pacífico, mas nada nós sabemos deles. Segundo o historiador Joséfo, aqueles juízes onde não há histórias, onde não se fala muito sobre o personagem, é exatamente porque foi um tempo em que havia relativa paz, havia um governo pacífico, né? E, portanto, não havia o que relatar, não havia o que dizer. Nós tivemos alguns juízes com estas características. Muito bem, este nome, né, de Abdon também foi partilhado com outras pessoas. Na verdade, nós temos 3 pessoas que também tinham o nome de Abdon na Bíblia. O primeiro deles é o primogênito de Jeiel e Maaca, da tribo de Benjamim. Um filho de Mica, que era contemporâneo de Josias, e um filho de Sazaque, que era um chefe benjamita de Jerusalém. Então, estes os que tinham o nome de Abdon. Então, nós vemos aí, Ibzan, Elon e Abdon, os últimos juízes da terra. Amém, amados? Bons estudos!